noite. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E nós pedimos as tuas bênçãos, meu Deus, para neste momento em que a tua palavra será pregada, meu Pai, ela fale poderosamente aos nossos corações. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. A Páscoa, meus irmãos, é sem dúvida um dos grandes marcos na história da humanidade, de toda a humanidade, e um marco que nos remonta ao maior ato de amor que já aconteceu em toda a história da humanidade. E muito diferente daquilo que talvez propagandas na TV, do que o YouTube, do que redes sociais, movidos sempre pelo comércio, podem falar. A Páscoa, na realidade, fala de sofrimento, ela fala de dor. A Páscoa fala de morte, uma morte cruel, uma morte de cruz, fala de derramamento de sangue. Muitos têm tentado perverter a realidade da Páscoa, o que verdadeiramente a Páscoa é, mas nós não podemos nos esquecer disso. Páscoa é também sinônimo de sacrifício. Jesus foi pregado no madeiro. Durante 6 horas ficou pendurado, sofrendo intensa agonia. Pagou um preço altíssimo de uma dívida que não foi ele que fez, uma dívida que não foi ele quem criou. E a cruz, ela tornou-se sim um símbolo, ou um dos símbolos da Páscoa, exatamente por conta deste sacrifício, dessa morte, dessa entrega tão extraordinária, ao qual o Senhor e Salvador Jesus, ele se propôs, ele se entregou, e por isso ele é corretamente chamado de o Cordeiro de Deus, porque foi imolado, foi sacrificado. Mas a Páscoa, meus irmãos, não é somente morte. Como nós ouvimos nessa noite, cantado pelas crianças, como nós ouvimos nessa manhã, pregado neste mesmo púlpito, a Páscoa não fala somente da morte, porque a cruz, ela não é o único e nem deve ser o único símbolo da morte. A tumba vazia também é, e creio eu, deve ser para nós que creem em Cristo o principal símbolo da morte. Porque é verdade, Jesus morreu, mas 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele não foi contido pela grande pedra do sepulcro, a morte não o escravizou, muito pelo contrário, ele triunfou, e 3 dias depois, ele ressuscitou, e vivo para sempre está. Vivo para nunca mais morrer. E é muito importante que nós nos lembremos dos acontecimentos depois da cruz. Muito se fala da cruz, e deve se falar. Mas e depois da cruz? Porque é que às vezes pouco se fala, sendo que tantas coisas importantes, tantas coisas essenciais para a nossa vida aconteceram depois da cruz. E é sobre esses ensinamentos que eu gostaria de falar um pouco nessa noite. Ensinamentos que nós não podemos negligenciar, porque o resultado, o efeito desses acontecimentos age diretamente na minha vida e na sua vida. Na minha eternidade, também na sua eternidade. E quais acontecimentos são esses? Depois da cruz, foi removido o maior empecilho.
Nós vemos aqui que aquelas mulheres, após o sacrifício de Cristo, após os 2 dias em que Cristo estava então sepultado, na manhã do 3º dia, aquelas mulheres se dirigiam ao túmulo de Jesus. Elas queriam prestar as suas últimas homenagens ao seu mestre. Mas enquanto elas caminhavam até lá, algo muito importante lhes estava na mente. Porque os sepulcros, no tempo do Senhor e Salvador Jesus, na época de Israel, alguns deles não eram como esses que nós conhecemos hoje, que tinham apenas uma pequena capa de concreto na frente. Na época do Senhor e Salvador Jesus, era uma grande pedra, era uma pedra enorme, muito pesada, que necessitava de muito esforço, muita força, para que ela fosse removida da porta do sepulcro. Era uma forma de se ter certeza que ninguém violaria aquele lugar. E elas estavam preocupadas, dizendo: como haveremos de tirar aquela pedra dali? Como tiraremos aquele empecilho? E o texto faz questão de dizer que era uma pedra muito grande. E para a surpresa daquelas mulheres, ao chegarem no sepulcro, elas já encontram aquela pedra removida. Elas chegam na sepultura em que Jesus foi depositado, e o grande empecilho não é mais um empecilho. Nada mais está à frente da porta do túmulo. Meus irmãos, meus queridos que me ouvem nessa noite, esse detalhe que o texto nos dá é um detalhe extremamente importante e nos ensina uma lição muito valiosa, a de que o maior de todos os empecilhos que nos impediam de chegar até a presença de Jesus, pela morte dele na cruz e seu infinito poder, foram removidos completamente diante de nós. Todos os empecilhos que nos impediam de chegar até Cristo foram removidos pela sua morte na cruz. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer qual era esse empecilho tão grande. Esse empecilho não era uma pedra. Esse empecilho não era talvez um cimento que fechasse a porta. A Bíblia diz que esse empecilho se chama pecado. O pecado nos impede ou nos impedia de chegar até a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado nos impedia de ter um puro, um íntimo relacionamento com o Senhor, porque o pecado se levantava como um muro intransponível que separava a cada um de nós de Deus. O profeta Isaías vai dizer isso, capítulo 59, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É o pecado, meus irmãos. O grande empecilho é o pecado. Sabemos que lutamos contra Satanás. Sabemos que temos um exército de demônios que luta contra nós. Mas a palavra de Deus diz que se nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Ele não é o maior empecilho. Ele não é o maior inimigo. Satanás é um inimigo já derrotado. Mas o pecado, esse nós não podemos brincar. Esse nós não podemos bobear. Esse está diante de nós, e se nós não tivermos cuidado, o pecado cria uma parede entre nós e o nosso Deus. Ele é um grande empecilho. Mas Jesus removeu completamente esse empecilho. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele brada na cruz, dizendo está consumado, no templo, um grande véu que separava o santo lugar do santo dos santos, ele se rompeu de cima a baixo. É Deus abrindo completamente a via de comunicação, a via de relacionamento. Mas era necessário que depois da cruz, esse símbolo, ele fosse ainda mais real na vida daqueles que seguem ao Senhor e Salvador Jesus. E esse símbolo está na tumba vazia. Esse símbolo está no fato de que Jesus ressuscitou, de que o pecado foi vencido. Jesus triunfou sobre o pecado. Pecado esse, inclusive, que é o responsável por condenar pessoas ao inferno. Não é Satanás. Não é Satanás que leva pessoas ao inferno.
A palavra de Deus diz que todo aquele que rejeita o perdão de Deus, esse sim é quem vai para o inferno. E quem necessita de perdão? Todo aquele que é pecador. O pecador necessita de perdão. Ou seja, eu e cada um dos que estão aqui nessa noite. O pecado é um empecilho que foi vencido, e ele é vencido quando nós confessamos a nossa natureza pecadora diante de Cristo, e nós pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que esse que assim o faz, recebe de Jesus o sacrifício que vive e vive eternamente, recebe diretamente dele a absolvição dos seus pecados e, portanto, da condenação ao inferno. A Páscoa, ela sim deve ser falada, claro, da morte de Cristo, mas precisa falar também daquilo que acontece depois. E o depois é que Jesus ressuscitou. E não somente isso, meus irmãos, depois da cruz foi derrotado o maior inimigo. Já falamos do maior empecilho, o pecado. E quem é o maior inimigo? Nós ouvimos nessa manhã. O maior inimigo de nossas vidas, aquele que talvez bata na nossa porta, por último, é a morte. E a morte é um inimigo do qual ninguém pode escapar. A palavra de Deus diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, entrou também a morte. Por isso, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Não tem como fugir das garras da morte. Ou melhor, não tinha como fugir das garras da morte. Porque chegando aquelas mulheres à sepultura, viram a pedra removida e ficaram certamente espantadas. O Evangelho de João nos conta que Maria Madalena, ela chorava, pensando que alguém havia violado o túmulo, havia roubado o corpo de Jesus ou qualquer coisa nesse sentido. E assim, elas nunca mais poderiam ver o seu mestre. Mas a palavra de Deus diz que ela, ainda em frente à tumba, ouve a voz de alguém atrás dela. E quando ela se vira, ainda impactada por aquela cena que vê, ao deparar-se com o Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurreto, vivo, glorioso, para nunca mais morrer, ela se engana, pensa que é o jardineiro, pensa que é o homem que cuida daquele lugar. Algumas pessoas olham para essa mulher e pensam, meu Deus, como ela pode pensar isso? Não, meus irmãos, não devemos julgá-la, não devemos condená-la. Ela sofria em seu coração, ela não sabia o que estava acontecendo, ela é uma humana como nós somos humanos. E aquela cena trouxe para ela uma grande tristeza. Mas, meus irmãos, como nós ouvimos hoje pela manhã, era Jesus Cristo quem estava atrás dela. E quando Jesus Cristo simplesmente a chama, ela cai em si. Porque, meus irmãos, quando Jesus fala conosco, nós sabemos que é Jesus falando. Porque ninguém tem uma voz tão maravilhosa, tão poderosa, tão tocante, tão profunda, como aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há ninguém que fale como Ele. E ali era a prova cabal de que a morte havia perdido completamente o seu poder. Jesus estava vivo. Jesus está vivo até hoje. A morte foi tragada na vitória. O grande inimigo perdeu completamente as suas forças. Não foi a pedra que segurou Jesus. Não foi nem mesmo a morte quem segurou a Cristo. Porque Ele, meus irmãos, é um Deus de vida. E Jesus não dá morte, não oferece morte a ninguém. Jesus só oferece vida. E vida em abundância. Jesus é o Criador da vida. E por isso pôde tomar novamente sua vida para si.
E com isso, qualquer um dos inimigos que se levantem contra aquele que crê em Jesus Cristo e em seu poder, esse inimigo já se levanta derrotado, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E talvez a grande dúvida que as pessoas tenham, e talvez você que está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, talvez você possa ter essa mesma dúvida no seu coração. Que pessoas dizem assim: mas como posso saber se Cristo vive? Ele prometeu que voltaria, mas até agora não voltou. E como ter certeza de que isso não foi apenas uma história contada, uma história inventada por pessoas que amavam muito a esse Jesus e ficaram decepcionadas quando ele morreu? Como ter certeza de que de fato Jesus Cristo vive? Sabe como você pode ter certeza de que Cristo vive? É entregando a sua vida aos cuidados de Jesus hoje. E você verá Jesus vivendo através de você. Você verá rios de água vida fluindo, quase não saiu, fluindo de dentro de si. Você verá que a sua vida ganhará nova vida, ganhará nova perspectiva. Você verá que a morte, ela não será mais um inimigo para você. Você verá que a morte não é mais um problema. Você sentirá o poder da vida de Jesus fluindo através de cada uma das suas atitudes e das suas palavras. Nós só conseguimos provar que uma pessoa vive quando nós podemos sentir a vida dela. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, melhor do que ver a vida dele fluindo em outras vidas, é ter a certeza de que a vida dele flui em nós. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas receberá a vida eterna. Portanto, se você está aqui nessa noite e ainda não tem a Jesus como seu Salvador, este culto foi feito para você. Essa cantata foi apresentada para você. É porque, como disse o nosso pastor no início desse culto, Deus tem algo a falar ao seu coração. E o que Deus quer falar a você é que você não terá a vida plena que você tanto busca se você não se entregar a Cristo como seu Salvador. Enquanto você não convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, a sua vida não terá o sentido que você está buscando. A sua vida não terá a plenitude que você está buscando. A sua vida, sim, ela ainda terá muitas áreas vazias. Mas com Cristo, a água viva, a água da vida, fluindo em você, você será saciado. Nunca mais sede, nunca mais fome, mas tudo o que vem das mãos gloriosas do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, a morte não tem a palavra final na Páscoa. A morte é o começo de tudo. A morte é o começo de tudo. A vida tem a palavra final. E a vida se chama Jesus Cristo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o poder do Senhor que foi pregado nessa noite, através da sua palavra, através da cantata, pelo coral Infanto Juvenil. Esse é o Cristo que fala ao seu coração nessa noite. Qual é a resposta que você dará a Ele? Agora que Ele fala ao seu coração, qual é a resposta que você fará ao convite, que você dará ao convite que Ele te faz nessa noite? E antes que você possa responder, eu peço que você curve sua cabeça, que você feche os seus olhos. Porque nessa noite foi anunciada a salvação da condenação do pecado que existe única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que morreu, é verdade, mas aquele que ao terceiro dia
ressuscitou e vivo está para todo sempre. E Ele quer você que está aqui e ainda não teve um encontro pessoal com Ele. Jesus, Ele diz: eu morri na cruz por ti. O que você faz agora por mim? Se você está aqui nessa noite, você foi impactado com as lindas, maravilhosas canções que foram entoadas nessa noite pelas crianças, de quem a palavra de Deus diz que provém o puro louvor. E a palavra, ela veio e arrematou aquilo que está no seu coração, a falta de paz que você sente, a falta de tranquilidade, o vazio. Se você está aqui e a palavra de Deus falou ao seu coração, você que ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador, Jesus te convida hoje, entrega a tua vida a Cristo. E a minha pergunta é: há alguém assim nessa noite? Pastor, eu ouvi a palavra falou ao meu coração, eu ainda não tenho Jesus como Salvador, pastor, mas eu quero hoje essa vida eterna fluindo de dentro do meu coração. Pastor, eu quero Jesus como meu Salvador, ore por mim. Há alguém assim? Faça um pequeno sinal, levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém assim? Levante sua mão. Pastor, eu ainda não sou um crente, mas a palavra falou ao meu coração, e eu quero o verdadeiro significado da Páscoa, vivendo dentro de mim, fluindo dentro de mim. Eu quero Jesus como meu Salvador. Há alguém assim? Levante sua mão, eu quero orar por você. Você que não tem a Jesus. Há alguém assim? Levante a sua mão. Todos estamos com a cabeça baixa, todos estamos com os olhos fechados. Essa é uma decisão entre você e Deus. É sua. É entre você e Deus. Pastor, eu quero ter a certeza da salvação da minha alma. Eu quero a libertação da condenação do pecado sobre mim. Pastor, eu quero Jesus como meu Salvador. Ore por mim. Há alguém assim? Levante sua mão. Eu preciso finalizar esse convite, mas eu quero mais uma vez perguntar: há alguém assim? Você que está aqui embaixo, você na galeria, apenas um sinal, e eu vou orar por você. Há alguém assim? Levante sua mão. Agora eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Você que foi impactado pela palavra. Você que hoje veio a essa igreja, tanto de manhã quanto à noite. Veio na sexta-feira. E você que quer sair daqui hoje decidido a viver uma vida mais próxima, uma vida mais entregue, uma vida mais dedicada a Cristo, em honra, em louvor, em gratidão a esse sacrifício que Ele realizou na cruz, por mim e por você, eu também quero orar por você. Se Deus falou ao seu coração, levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Quantas mãos que se levantam de irmãos em Cristo. E neste momento, meu Deus, nós oramos ao Senhor, agradecidos, Pai, porque depois da cruz, a ressurreição, depois da morte, meu Deus, a vida, e a vida eterna, vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E meu Pai, nós não temos forma de agradecer, meu Deus, de forma digna, de maneira de fato ideal, por tudo o que Cristo fez na cruz por nós. Mas nós queremos nessa noite, meu Deus, mais uma vez, em gratidão ao Senhor, louvar a Cristo, meu Pai, por tudo que Ele fez por nós. Nós queremos, meu Deus, dedicar mais da nossa vida, para que a Páscoa não seja apenas um dia, meu Deus, no nosso ano, mas que a Páscoa seja vivida, dia após dia, por cada um de nós, meu Deus, seus filhos, aqueles que creram no poder e no sacrifício de Jesus. E por isso eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos que levantaram suas mãos. Que o Senhor os capacite, meu Deus, dia após dia, para que aonde quer que nós estejamos, Cristo viva em nós, e as pessoas vejam, meu Deus, que de fato Ele vive e vive eternamente. Nós oramos, meu Pai, em nome de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.